Olá pessoal, sou Ceissa Amorim e eu sou daqui de Brasília, venho estudando Kabbalah. Por quê? Porque passei por algumas revelações que me instruíram a estudar a Kabbalah. E assim eu tenho feito, tenho estudado. A intenção não é a conversão, não. A intenção é continuar do jeitinho que eu estou, sem religião, mas com sabedoria, mas com conexão com a luz do Criador, com a Shekhinah. E é isso. Hoje, esse vídeo é uma continuação daquele em que eu falo da Shekhinah e da condução da Shekhinah na vida de Moisés. Essa é a grande diferença de Moisés para os patriarcas. Então, os patriarcas não admitiam de forma alguma a possibilidade de conhecerem a Shekhinah. Moisés teve essa oportunidade porque desde o início Moisés foi instruído pela Shekhinah. Desde o início, quando Moisés nasceu, a Shekhinah, ela intuiu 3 mulheres ao mesmo tempo envolvidas com a sobrevivência de Moisés, né? A mãe de Moisés, Yoheved, Miriam, a irmã de Moisés, e a princesa egípcia. Então vejam bem, quando a mãe de Moisés, Yoheved, tem a grande ideia de colocá-lo no cesto de vime e deixá-lo nas águas do rio, já foi uma instrução da Shekhinah. Em seguida, a Shekhinah envolveu Miriam, que correu para a princesa e disse: eu conheço a mulher que pode cuidar dele. E a princesa sabia que se deixasse aquela criança, né, abandonada, seria morta, porque se tratava de um menino e já tinha ordem de morte dos meninos daquela época. Então, a princesa, de uma certa forma, concordou. Vejam que, a partir do momento que Moisés é criado pela princesa egípcia, ele não tem a influência do patriarcado, né? Ele tem um contato com a mãe, Yoheved, que o amamenta, que cuida dele, com a anuência da princesa, obviamente, né? Sabendo de que tudo era um pombo, mas tudo muito bem orquestrado pela Shekhinah. A Shekhinah é a porção feminina de Deus. Shekhinah é o Espírito Santo, tá? Só que o verdadeiro nome é Shekhinah, não é Espírito Santo. O patriarcado deu esse nome para Shekhinah, Espírito Santo, e colocou a representação de uma pomba, né? Por que com o nome masculino não colocaram uma representação de um pombo? Porque a Shekhinah, ela representa a porção feminina de Deus, ou seja, ela é aquela que é a mãe, né? Deus, Adonai é o pai, Shekhinah é a mãe. Então, foi ela quem ficou conosco o tempo todo, apesar de ter sido mandada para o exílio pelo patriarcado. Mas a Shekhinah, ela atua em várias passagens bíblicas, não só nessa questão de Moisés, porque Moisés foi instruído por ela, né? Ele tinha as intuições, ele era conduzido por ela. Moisés tinha uma intimidade com a Shekhinah. Ele, quando sobe ao monte para buscar as tábuas, já estava tudo
muito bem orquestrado, porque o contato dele com ela era diário. Eu tive essa revelação. E eu não me envergonho e nem estou aqui para convencer quem quer que seja. Não. A revelação que eu tive é suficiente, porque eu experimento. Eu não creio no que leio, no que ouço. Eu creio na minha experiência. E foi uma revelação, inclusive Shekhinah falando, ela fala comigo, ela fala com você também, se você a chamar, ela fala. Ela é a nossa grande mãe. A representação de Maria foi colocada por Jesus, né? Jesus foi morto por falar da Shekhinah. Ele insistia em colocar o sagrado feminino, que é a Shekhinah, na roda, né? Então, quando ele levava Maria Madalena para junto dos discípulos, eles ficavam revoltados, porque naquela época mulher e nada era a mesma coisa. E ele exaltava o feminino. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento da Shekhinah. Certo? Então, outra passagem muito importante em que vemos a atuação da Shekhinah e com um registro assim, né, bem bonito, é quando Elias, com medo de ser morto por Jezebel, ele entra numa caverna e a Shekhinah, ela pergunta, né, o que ele está fazendo ali? Ela já sabia. E aí ela começa a falar com ele com uma voz mansa e suave. Ela fala com a voz mansa e suave. Por quê? Porque ela é toda amorosidade. Outra passagem em que podemos perceber a atuação da Shekhinah é quando Esther, a gente está em Purim, né? Esther tem a perspicácia de fazer um banquete, 2 banquetes. Então, ali já é a atuação da Shekhinah. Então, o que eu quero trazer para vocês é essa novidade, que nunca foi percebida quando a Shekhinah atuava. Por quê? Porque a Bíblia ela é toda marcada por um registro do patriarcado, certo? A Shekhinah, ela é a presença, a porção feminina de Deus, a presença de Deus junto a nós, e ela se expressa conosco a partir da intuição. Toda mãe sabe quando o filho não está bem por intuição. A mãe pode ter 10 filhos, mas que nem estejam perto, mas ela percebe, fulano não está bem, eu estou percebendo, tem alguma coisa acontecendo. É muito interessante. E a Shekhinah, ela sempre se comunicou com as mulheres. Nós, né, não precisamos usar véus, nós não precisamos fazer nada para termos uma conexão, porque a nossa conexão com a Shekhinah, ela é natural, desde que nós sejamos abertas e receptivas para isso. Já com os homens, tem uma resistência, não da Shekhinah, mas dos próprios homens. A questão que a Shekhinah trouxe esses dias foi que nós devemos chamar por ela, porque quem nos atende neste reino da matéria é ela. Sim, eu sou estudante de Kabbalah e a Shekhinah reina em Malhut. Malhut é toda a matéria. Não é só o planeta Terra, são as estrelas, os demais planetas, né? Todo o mundo físico, tudo que a gente consegue perceber no mundo físico é regido por Malhut, né? Está em Malhut, desculpa. Está em Malhut e é
regido por Shekhinah. Então, quem é a dona da casa? Shekhinah. Então, quando ela surgiu me fazendo essas revelações, ela deixou algo, deixou uma mensagem. E ela disse: substitua o nome Adonai por Shekhinah e fazei prova de mim. Por quê? Porque Adonai não está nesse reino, não alcança esse reino. Quem alcança esse reino é a Shekhinah. E era isso que Moisés sabia. Ela me mostrou, ela revelou exatamente isso. Moisés era o único que conversava com Deus, porque Moisés foi instruído por ela. Moisés a chamava por Shekhinah. É por isso que ele vai além dos patriarcas, porque os patriarcas sempre se dirigiram a Adonai, mas Adonai não chega até nós, não nos alcança. Acontece que Adonai e Shekhinah são um só. E é ela quem nos ouve, é ela quem nos socorre, é ela que está bem presente na hora do nascimento, da morte, de toda e qualquer celebração. É ela que acredita em nós, que torce por nós, que nunca nos abandonou. Quando ela fez essa revelação, eu experimentei fazer a bênção Netilat Yadayim e substituir o nome. Gente, foi incrível. Meu corpo estremeceu e arrepiou. E foi uma leveza. Aí eu conversei com 3 amigas. Uma conhece um pouco da Kabbalah e ela falou: Ceissa, ficou tão suave essa oração, substituindo Adonai por Shekhinah. Ok, falei com outra amiga que também estuda Kabbalah há um tempo. Ela falou: Ceissa, bateu aqui forte. Então, quando há uma vibração no nosso corpo, é porque tem uma verdade ali. E ela falou: nossa, Ceissa, é forte isso. Eu falei: pois é, ela acabou de me revelar. Foi no dia que ela me revelou, né? E depois comentei com mais uma o que aconteceu. Essa minha amiga até passou um áudio para mim falando assim: Ceissa, eu já tinha visto o vídeo, mas quando eu ouvi você falar isso, que é o que eu estou contando aqui para vocês, que eu não tinha colocado no vídeo, eu chorei muito e deu vontade de sair correndo ao teu encontro. Então, meus amados, meus queridos, né, abençoados filhos de Shekhinah, para acabar com qualquer dúvida e não ter discussões desnecessárias, Shekhinah e Adonai são um só. Mas o nome de poder que vai trazer tudo aquilo que você precisa, principalmente a paz que você deseja, a paz que você deseja nesse momento, né? E que vai transformar todo o planeta, é Shekhinah. Experimentem chamar por Shekhinah. Este é o nome de Deus. Shekhinah, ela não está num patamar inferior a Deus, não. Mas é a porção de Deus que nós suportamos ter por perto sem que padeçamos, sem que nos fulmine, porque ela é aquela porção amorosa. Agora tem um detalhe. Tudo que a gente pede a Shekhinah, a gente deve pedir para nós e para todos aqueles que estejam passando pela mesma situação, pela mesma tristeza, pela mesma provação. A gente nunca pede só para a gente pede para todos, em qualquer dimensão, em qualquer planeta, em qualquer lugar que esteja, estando no físico ou no invisível,
que alcance a graça, que a Shekhinah possa conduzir a situação de todos. E é por isso que eu digo para vocês, o mal não prevalecerá, porque depois que nós chegamos aqui com o cérebro de Deus, houve uma massa crítica, né? Uma massa crítica da presença da Shekhinah e da presença de Metatron. Metatron é Elias, sim, que foi arrebatado numa carruagem de fogo. Então vocês não precisam acreditar em nada do que eu estou falando. Esse tipo de revelação, de visão, eu tenho, não é de hoje, é desde menina, mas a Shekhinah pediu que eu viesse a público, né? Agora mesmo, hoje é dia 26 já, madrugada, né? Eu estou aqui de madrugada porque ela falou, faça agora o vídeo e diga a todos que usem meu nome, que chamem pelo meu nome. Porque, inclusive, né, quando a igreja mudou o nome de Shekhinah para Espírito Santo, foi exatamente para que a população não tivesse o socorro bem presente, né? Eles mandaram a Shekhinah para o exílio. Ainda diziam que se você peca contra o Espírito Santo, você vai direto para o inferno, que não tem perdão. Não tem necessidade de pecarmos contra o Espírito Santo. E aquela história, não fale o meu nome em vão, porque não era o nome dela que era falado, né? Mas ela sempre esteve presente. E nas passagens mais graciosas do Antigo Testamento, ela mostra o movimento. Então, foi a Shekhinah quem instruiu Esther a lidar com a situação com sabedoria. É a Shekhinah que está conduzindo as mulheres que não têm julgamento, que inclui a todos, porque a Shekhinah é a mãe de todos. Imagina se você tem um filho e as pessoas começam a excluir seu filho, você ficaria feliz? Pois é, a Shekhinah também não. E em casos muito difíceis, pedir pela presença dela. E além de pedir pela presença dela, pedir que a luz oculta que está naquela pessoa se revele agora. Então, vou dar um exemplo. Digamos que a pessoa se chame de Moraes. De Moraes, nós já vimos todas as trevas que te acompanham, mas agora nós precisamos e desejamos ver a luz oculta. A luz oculta. Sai da caverna, como Lázaro, e mostra quem verdadeiramente és. Não tem como. A pessoa não consegue mais fazer nada como vinha fazendo na vilania, né? Por quê? Porque não é ela. Existe ali entidades que vão tomando conta, né? Vão destruindo, vão encolhendo a alma divina da pessoa para que possam fazer todas as atrocidades. Então, eu não quero me estender nesse assunto, mas eu dei um exemplo para vocês. Então, se vocês têm alguma situação familiar onde há uma confusão, vocês podem chamar pela Shekhinah, né? E chamar pelo nome da pessoa que está agitada e falar assim, mostra, revela a tua luz oculta. Não precisa ser na presença da pessoa, que ela pode se irritar, mas você pode falar com a energia dela.
revela agora a tua luz oculta. Eu vou ficando por aqui. Para quem não me conhece, eu sou Ceissa Amorim, daqui de Brasília. E se você deseja saber um pouco mais a respeito disso tudo, de todas essas revelações, entre em contato comigo pelo WhatsApp. É mais fácil enviar mensagens, porque às vezes eu estou em atendimento e fica complicado eu interromper um atendimento para atender uma ligação. É 61 999639765. Será um prazer. Essa é a minha missão, este é o meu Ticum e eu estou aqui a serviço da Shekhinah com muita disposição e alegria. Gratidão. Feito, Shekhinah.